Se existe alguém que é capaz de desestabilizar o mundo, esse alguém é o Barba Negra. Até hoje ele é considerado um personagem misterioso que apenas age no momento em que ele sabe que irá vencer. Só que, independente do Teach ser chamado de covarde, uma coisa é certa: ele sabe o que está fazendo. E, por conta disso, pode ser que os seus poderes sejam algo completamente diferente do que todos imaginavam. Talvez eles sejam realmente poderes dignos de uma divindade antiga. Pessoal, durante anos a maioria dos fãs imaginou que existia duas possibilidades para o confronto final de One Piece. O primeiro sendo Luffy contra Imu, onde pela primeira vez em quase 1000 anos, o Guerreiro da Libertação iria subjugar o governante do mundo e trazer de volta o amanhecer do mundo. Já a segunda possibilidade representava algo mais direto: Sol contra Escuridão, Luffy contra Barba Negra, Amanhecer contra a Noite Eterna. É uma leitura tentadora, considerando o quanto que o Barba Negra sempre foi associado à noite, ao mistério e à ausência de luz. Inclusive, essa segunda possibilidade ficou ainda mais forte depois que nós descobrimos que o Rox Disback é o pai do Barba Negra e que ambos fazem parte do misterioso clã Dave, herdeiros direto de Dave Jones, o antigo Rei do Mundo. Em posse dessa informação, durante o flashback de God Valley, o Rox disse que para derrotar o governo mundial ele precisava de duas frutas. Uma a gente já descobriu que é a fruta do Nidhogg, contudo a segunda tudo indica ser a Yami Yami no Mi. Se isso se confirmar, talvez a fruta da escuridão tenha um outro nome, talvez ela possua uma ligação que esteve na nossa frente esse tempo todo. E essa ligação fará com que o Barba Negra seja a figura central na guerra final. Agora, pra gente entender o que essa fruta guarda, precisamos voltar para o texto Harley que foi revelado em Elbaf. Essas escrituras sagradas descrevem eras inteiras da história através de figuras divinas específicas: o deus do sol, o deus da floresta, o deus do mar e o deus da terra. E aqui tá o detalhe que muda tudo: em nenhum momento desses textos aparece a figura de um deus da escuridão. A escuridão nunca é tratada como uma divindade própria, ela aparece sempre como consequência direta da fúria de outra divindade específica, o próprio deus da terra. Eu sei que muitas vezes isso pode não estar muito claro em um primeiro momento, mas os textos Harley descrevem o fim do primeiro mundo em termos bastante específicos. A humanidade, tomada pela própria ganância, teria ousado tocar no sol proibido, buscando poder e escravizando os mais fracos ao redor. Os escravos então rezaram e o deus do sol apareceu para libertá-los. Só que alguma coisa aconteceu e o deus da terra se enfureceu e, junto da serpente de fogo infernal, cobriu o mundo inteiro em morte e escuridão. Vale reparar em cada elemento simbólico dessa descrição, porque elas se encaixam de um jeito quase perfeito com tudo que o Barba Negra já representou dentro da própria trama: escuridão, destruição em larga escala, terremotos, um desejo constante de engolir absolutamente tudo ao redor e uma ambição declarada de derrubar a ordem atual do mundo. Além disso, existe ainda uma camada extra dentro dessa descrição. Os próprios gigantes Dory e Brog já mencionaram lá em Little Garden uma serpente encharcada de sangue como a única coisa capaz de resistir aos ataques deles, e essa referência específica vem sendo associada diretamente a Red Line. Ou seja, essa serpente de fogo infernal citada pelos textos Harley pode não ser apenas uma metáfora poética. Ela pode ser uma peça real, ainda escondida dentro da própria geografia do mundo de One Piece. E isso pode fazer parte do plano do Barba Negra: despertar a serpente e causar o caos e destruição da mesma forma que aconteceu no primeiro mundo. A cada nova leitura que você faz, mais detalhes surgem, porque, no fim de tudo, nós estamos falando de um dos personagens mais misteriosos de One Piece. Se alguém realmente sabe os segredos do mundo, esse alguém é Masaru D. Teach. Dito isso, calma, que a gente vai falar um pouco mais sobre a serpente e os planos do Teach mais pra frente. Mas antes, eu quero ir mais além, porque existe também a chance da gente estar olhando para uma direção completamente errada. O Barba Negra pode sim ter o poder da divindade do primeiro mundo, só que não por conta da fruta da escuridão, e sim por conta do segundo poder que ele adquiriu. Respira um pouco e pensa comigo: por que será que ele deliberadamente planejou pegar justamente a fruta do Barba Branca? Talvez a primeira parte do seu plano tenha sido conseguir a Yami Yami no Mi justamente para ter a capacidade de extrair outros poderes, e quando ele obteve essa capacidade, ele foi atrás do seu objetivo principal. Dito isso, a Gura Gura no Mi pode não ser apenas a fruta comum dos terremotos, ela pode ser uma fruta divina disfarçada sob uma classificação simplificada, exatamente da mesma maneira que a Gomu Gomu no Mi funcionou como identidade falsa para a fruta de Nika durante a vida inteira do Luffy. E galera, existe realmente um respaldo real dentro da própria obra para essa interpretação. Até hoje, a fruta do terremoto continua sendo o único exemplo canônico confirmado de uma fruta capaz de desastres naturais, categoria que a própria obra já tratou como algo excepcionalmente raro e poderoso, muito acima de qualquer paramécia comum. Dito isso, a fúria do deus da terra descrita nos textos Harley está diretamente associada à destruição, e a Gura Gura é exatamente a fruta que permite causar tremores, quebrar o próprio ar, inclinar oceanos inteiros, destruir ilhas e ameaçar o mundo em escala verdadeiramente global.
Além disso, o paralelo com Nika se torna ainda mais forte quando lembramos do próprio processo do despertar. Antes do Luffy descobrir a verdadeira natureza da própria fruta, ela parecia apenas uma fruta da borracha comum. Só que, depois do despertar, a natureza divina dela veio à tona por completo. Se esse mesmo padrão se repetir com a Gura Gura, faz sentido pensar que, antes do despertar completo, ela pareça apenas mais uma fruta poderosa de terremotos, mas que, depois desse despertar, ela possa revelar a própria forma verdadeira, a fruta do Deus da Terra. Pessoal, preste atenção, é verdade que o Newgate era absurdamente poderoso, reconhecido durante décadas como o homem mais forte do mundo, mas em nenhum momento ele pareceu genuinamente interessado em destruir o próprio mundo. O sonho dele sempre foi outro, bem mais simples e humano, ter uma família de verdade. Isso sugere que provavelmente ele nunca levou os seus poderes até o extremo mais absoluto da própria natureza, utilizando o poder principalmente para proteger quem ele amava, dominar batalhas específicas, criar impacto tático e intimidar inimigos, mas nunca para apagar o mundo inteiro do mapa. Já o Barba Negra é completamente diferente dele nesse aspecto. Ele não carrega o mesmo freio moral que sempre conteve o Barba Branca, e as próprias intenções dele já deixam isso bastante claro. Ele quer destruir, quer engolir tudo ao redor, quer dominar territórios inteiros, quer derrubar a ordem mundial estabelecida e trata qualquer tipo de caos como oportunidade real de ascensão pessoal. Edward Newgate carregava durante toda a vida uma fruta capaz de destruir o mundo inteiro, mas nunca teve o coração disposto a fazer isso. Já o Barba Negra talvez seja, historicamente falando, o primeiro usuário da Gura Gura completamente livre desse mesmo freio emocional. Dito isso, seguindo, também existe um detalhe curioso, quase estranho, escondido dentro da própria representação da Gura Gura ao longo da obra. Apesar de ser considerada uma das frutas mais poderosas de todo o mundo de One Piece, o conjunto de movimentos dela sempre pareceu surpreendentemente limitado. O Barba Branca usava basicamente socos capazes de gerar terremoto, inclinação no mar ou da própria terra, e ondas de choque em larga escala. Aí, quando o Barba Negra rouba a fruta dele, ele replica esses mesmos usos quase instantaneamente, sem o processo longo de adaptação que normalmente qualquer Akuma no Mi exige de um novo usuário. E eu preciso dizer a vocês que isso é estranho por um motivo específico. A maioria das frutas, especialmente as mais poderosas, costumam exigir adaptação gradual, criatividade progressiva, muito treino, domínio construído aos poucos e aplicações cada vez mais variadas conforme o tempo passa. O Barba Negra, no entanto, parece dominar a Gura Gura de forma quase que automática. E a interpretação mais interessante por esse detalhe é que talvez a forma não desperta dessa fruta realmente seja simples assim, oferecendo apenas manifestações básicas da própria fruta da Terra, enquanto o verdadeiro potencial dela permanece completamente bloqueado até o momento do despertar oficial. Agora, se esse despertar realmente acontecer, os efeitos possíveis incluem controle muito mais amplo sobre placas tectônicas, rochas e vibrações inteiras, terremotos em escala verdadeiramente global, capacidade de quebrar a própria Red Line, manipulação direta do núcleo do planeta, criação de fissuras continentais completas e até a libertação daquela mesma serpente de fogo infernal citada nos textos Harley. Dito isso, precisamos levantar novamente uma explicação para contextualizar. A Red Line não é apenas uma montanha gigantesca dividindo o mundo em duas metades. Ela é o símbolo físico mais concreto da ordem atual, a base geográfica da sustentação do poder dos dragões celestiais e o local exato onde fica Marijoa, o próprio coração do governo mundial. Se existe realmente uma fruta capaz de destruir uma estrutura desse tamanho, a Gura Gura Desperta é praticamente a única candidata plausível dentro de toda a obra. Além disso, tudo indica que há uma relação entre a Red Line e a serpente. E existem basicamente 3 leituras possíveis para essa conexão. A primeira sugere que a Red Line seria literalmente a própria serpente petrificada, adormecida ao longo de séculos ou transformada lentamente em um continente inteiro. A segunda sugere que a Red Line funcionaria como uma prisão geológica, mantendo essa criatura aprisionada em algum ponto abaixo da própria estrutura, onde Mu poderia extrair talvez poder dessa criatura. E por fim, a terceira trata a serpente como uma entidade separada, uma arma antiga ou uma força divina independente, apenas associada simbolicamente à Red Line através da mitologia dos próprios gigantes. Dito isso, se o Barba Negra realmente for a manifestação moderna do Deus da Terra, ele pode ser justamente o único ser vivo capaz de libertar essa serpente, e o próprio objetivo final dele talvez nunca tenha sido apenas destruir a Red Line, e sim, na verdade, acordar aquilo que dorme escondido dentro dela. Bom, seguindo, agora nós vamos voltar e falar um pouco mais sobre a Fruta da Escuridão, porque ela continua sendo importante. A Yami Yami no Mi é tratada oficialmente como uma Logia comum, mas ela sempre se comportou de um jeito completamente diferente de qualquer outra fruta dessa mesma categoria. O Barba Negra não se torna intangível como qualquer outro usuário de Logia deveria se tornar. Pelo contrário, ele recebe ainda mais dano do que o normal quando atingido. Também, a Fruta da Escuridão atrai literalmente tudo ao redor, absorve ataques inteiros, consegue puxar até outros usuários de Fruta do Diabo para dentro do próprio corpo dela, anula poderes alheios e funciona quase como gravidade extrema, quase como um buraco negro em miniatura. Essa característica cria uma conexão simbólica bastante forte com a própria ideia da Terra. Afinal, gravidade é literalmente uma das forças fundamentais que definem o próprio planeta, e é justamente a gravidade que prende
qualquer corpo à superfície. Então, enquanto o Luffy representa o sol e a liberdade que ergue as pessoas para cima, o Barba Negra representa a terra e a gravidade que puxa tudo de volta para baixo. E existe ainda um ponto que vale a pena mencionar. O Barba Negra afirma que a fruta o escolheu, uma fala que ganha um peso completamente novo depois da própria obra confirmar que Zoans possuem uma vontade própria real. Talvez a Yami Yami no Mi também carregue algum tipo de vontade, tenha reconhecido no Barba Negra o recipiente ideal da própria natureza dela e não seja de fato uma Lugia comum, mas sim algo muito mais próximo de uma divindade disfarçada sob essa mesma classificação simplificada. Dito isso, eu imagino que muitos podem estar se perguntando. Eu entendi que as duas frutas do Barba Negra têm relação com a Terra, mas qual delas realmente representa a divindade? E se eu te disser que pode ser qualquer uma delas? Ou, na verdade, as duas. E se os poderes do Deus da Terra foram divididos em duas frutas diferentes e apenas os Dave têm a capacidade de juntar esses poderes novamente? Afinal, agora que ele tem a Yami Yami e a Gura Gura, ele consegue literalmente causar destruição e afundar o mundo em morte e escuridão. Pessoal, sério, para pra pensar por um segundo. O Barba Negra conseguiu algo considerado praticamente impossível: possuir mais de uma fruta dentro do próprio corpo sem sofrer nenhuma das consequências fatais que qualquer outra pessoa sofreria em uma tentativa parecida. Isso está quase certamente ligado ao próprio corpo anormal dele, um mistério que o mangá já deixou implícito através de diálogos entre personagens como Katarina Devon e o próprio ancião Saturn, sugerindo que a linhagem do Barba Negra é a responsável por essa diferença. Linhagem essa que hoje sabemos ser o clã Dave. Bom, deixando isso um pouco de lado, eu preciso dizer que existe uma camada mitológica real nisso tudo que a gente vem discutindo há muitos anos. A bandeira da tripulação dos piratas do Barba Negra carrega 3 caveiras, e a comunidade já associa isso à imagem do Cerberus, o cão guardião de 3 cabeças da mitologia grega. Seguindo essa mesma lógica simbólica, a Gura Gura, capaz de causar terremotos, lembraria diretamente Poseidon, enquanto a Yami Yami, capaz de manipular a escuridão e absorver almas de certa forma, lembraria diretamente Hades. Agora, se essa comparação foi intencional, a terceira fruta ainda não revelada do Barba Negra poderia fechar essa mesma tríade grega, completando literalmente a imagem do próprio Cerberus. Dito isso, existem várias apostas específicas circulando para essa possível terceira fruta, uma ligada à Serpente de Fogo, possivelmente através do próprio Kaido, outra ligada ao mar ou ao vazio, em uma tentativa de superar até mesmo o próprio Emu, outra ligada à mitologia de Elbaf, através de figuras como o Nidhogg, e por fim ainda uma possível fruta lunar, conectando o corpo anormal, a insônia e a própria posição simbólica ao Sol. Diante disso, a pergunta real aqui talvez nem seja se o Barba Negra precisa mesmo de uma terceira fruta, e sim qual peça específica ainda falta para ele deixar de ser apenas um pirata ambicioso e se tornar de fato uma calamidade em escala mitológica. Além disso, o Barba Negra é constantemente associado à noite, à insônia e ao mistério, e existe até aquela teoria antiga de que ele simplesmente nunca dorme. Essa característica abre espaço para uma leitura simbólica interessante envolvendo a própria lua. Ela só existe visualmente na ausência do sol, brilha apenas refletindo uma luz que não é dela mesma e influencia diretamente as marés, em uma espécie de eco distante da própria gravidade, que a Yami Yami no Mi já demonstra manipular. Pessoal, só para deixar claro, é importante a gente tratar essa conexão como uma camada simbólica, e não necessariamente como uma confirmação de uma fruta lunar literal escondida em algum lugar. Enfim, existem de qualquer forma alguns caminhos teóricos plausíveis dentro dessa ideia. Primeiro, o Barba Negra pode ser lido puramente como o Deus da Terra, com a lua entrando apenas como um símbolo poético da própria noite e da oposição natural ao sol. Segundo, a Yami Yami no Mi pode ser interpretada como um poder que se fortalece simbolicamente durante a ausência do próprio sol. Terceiro, uma possível terceira fruta lunar poderia fechar de vez uma simbologia entre Sol, Terra e Lua, e por fim, o próprio corpo anormal dele, incluindo a insônia constante, pode estar relacionado a essa mesma estrutura simbólica de um jeito ainda não totalmente revelado. Talvez o Barba Negra olhe tanto para a Lua justamente porque ele representa exatamente aquilo que ele sempre foi dentro da própria história. Não o verdadeiro Sol, mas a sombra que só aparece quando o Sol desaparece de vez. Bom, reunindo tudo que a gente construiu até aqui, surge uma estrutura de 3 forças bastante clara dentro da reta final da obra. O Luffy representa o Sol, o próprio Nika, a liberdade genuína, o amanhecer e o encerramento harmonioso do que os textos Halley chamam de terceiro mundo. Imu representa o mar ou o vazio, o domínio absoluto, o controle total, o segundo mundo descrito nos mesmos textos e um governo praticamente eterno construído sobre submissão forçada. E por fim, o Barba Negra representa a Terra, a escuridão, a destruição pura, o primeiro mundo, o terremoto original e o colapso completo de qualquer ordem estabelecida. Dentro dessa leitura, o Tite pode não ser apenas mais um rival disputando o título de Rei dos Piratas ao lado do Luffy. Ele pode representar uma força mitológica praticamente necessária para derrubar o mundo antigo de vez. A diferença crucial entre os dois é bastante clara. O Luffy deseja derrubar essa estrutura antiga para libertar as pessoas presas dentro dela, e o Barba Negra deseja derrubar essa mesma estrutura apenas para ocupar o lugar dela, sozinho. Talvez no fim das contas o One Piece nunca tenha sido simplesmente sol contra a escuridão. Talvez sempre tenha sido sol, mar e terra disputando entre si quem exatamente vai decidir o formato definitivo do próximo
mundo. Pessoal, antes de a gente fechar, eu quero mencionar que existe ainda um confronto anterior que talvez já tenha ensaiado de forma incompleta esse duelo final entre Sol e Terra. Quando o Barba Negra enfrentou o Ace, ele disse para o Punhos de Fogo que ele deveria morrer na escuridão, e o Ace respondeu utilizando o Entei, criando literalmente um sol de fogo através dos próprios poderes. Aquele confronto já reunia de forma condensada boa parte dos mesmos elementos simbólicos que definem essa teoria inteira. Sol contra a escuridão, um Dee contra outro Dee, o filho do próprio Roger contra o filho do Rox, fogo genuíno contra trevas calculadas, e liberdade autêntica contra a missão sem limite nenhum. Antes de algum dia enfrentar o verdadeiro Deus do Sol, o Barba Negra já testou a própria escuridão contra um homem que carregava literalmente um sol inteiro nas próprias mãos. E é por isso que a frase repetida constantemente pelo Barba Negra ganha tanto peso dentro dessa análise. Ele fala que o sonho dos homens não tem fim. E talvez ele diga isso porque ele sonha que no dia em que ele devorar o sol, ele pode acabar tomando seu lugar como estrela que guia o mundo. Só que, diferente do amanhecer, ele irá trazer a noite infinita. Bom, agora é com vocês. Deixa aí nos comentários. Você acredita que a Gura Gura no Mi realmente esconde uma natureza divina ainda não revelada? Ou essa natureza está associada a Yami Yami no Mi? Ou, quem sabe, as duas? E você acha que o Luffy consegue vencer alguém capaz de anular a própria liberdade do Gear 5? No fim, se chegou até aqui, eu só te peço duas coisas. Deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser entender um pouco como é que o Dragon pode chegar em Elbaf para salvar o Luffy, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.